Bom dia pessoal. Guilherme já mandou aqui. Chegou aí, Guilherme? Chegou. Bom Olá, dia, meu Marcelo. irmão. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia a todos. Prazer estar aqui, Marcelo. Que bom te ver. Pô, a gente que agradece, a ESA que agradece. Vou até baixar um pouquinho para te ver melhor aqui. Pronto. Tá me vendo bem? Ouvindo bem? Sim. Que bom. Guilherme, cara, primeiramente, assim, queria muito te agradecer por ter topado esse convite. Você é um grande ícone, né, do direito processual, um amigo, e realmente a gente estava um tempo para poder marcar essa live, e eu fiquei muito feliz quando você aceitou, e principalmente em razão do tema que você escolheu, um tema absolutamente contemporâneo, um tema relevante. Para quem não sabe, é o tema da disponibilidade e adaptação procedimental. E aí, Guilherme, eu vou te apresentar aqui rapidinho, né? O seu currículo é muito maior, mas a gente pede algo resumido para não tomar o tempo da nossa live. E aí, na sequência, eu te deixo fazer as considerações iniciais e aí a gente começa as provocações, pode ser? Claro. Então, beleza. Guilherme Hartmann, ele é doutor e mestre pela UERJ, professor da FRJ e advogado, né? Dentre vários trabalhos que o Guilherme já produziu, tem dois que eu gosto muito. Primeiro é a tese dele, né, de doutorado, que está aqui na minha mão, Competência no Processo Civil, da Teoria Tradicional à Gestão Judicial da Competência Adequada. O livro realmente é um clássico, recomendo fortemente. E também gosto muito do livro que é bem para os advogados, a gente está aqui na Casa dos Advogados, né, que é aquele Petições e Prática Civil. Também muito interessante a forma como se aborda didático e dando todos aí os bizus para a advocacia. Mas esse é um panorama geral. Guilherme, a bola está contigo e aí a gente já começa. Vou fixar o tema aqui na tela. Bom, obrigado, Marcelo, mais uma vez. Bom dia a todos. Queria aqui, na verdade, começar elogiando aqui esse projeto, né, do Quartas Processuais. Já virou um clássico, é um dos principais nesse sistema de lives, né? Acho que isso é importante, isso me deixa muito honrado aí de participar. Ainda mais vindo um convite de você, Marcelo, que é uma referência ali do direito processual. Eu diria que vamos nos colocar aí na nova geração, né? Você é um dos principais destaques aí da nova geração, citando também na UERJ a Sofia Temer. E acho melhor não citar mais gente para não também ser injusto, né? Tanta Senão gente o boa que nosso tem lá. Zé Roberto Melo Porto, que está aqui, já vai ficar com ciúme também. Então, Ele já está brincando aqui que não foi chamado. Ele é outra fera também, enfim. Viu o professor Luiz Vale aqui também. Quer irmão, dizer, pô, meu coautor, já escrevi uns 3 artigos com o Luiz Vale. O cara irmão, querido demais ele. enfim, quer dizer, a gente tem muita gente boa aí. Então, mais uma vez, registrar aí minha felicidade de estar aqui. O tema que eu trouxe, disponibilidade e adaptação procedimental, me parece que é um tema que deve ser debatido, né? Você já viu uma preocupação da doutrina, a gente até conversou, né, Marcelo, do livro do Didier, do Cabral, do Leonardo Cunha, sobre buscando uma nova teoria dos procedimentos, né, especiais, e acho que é um tema que tem que ser refletido dentro do que trouxe um novo CPC. Mas tentando aí ir do início, né? A gente vai trabalhar disponibilidade e adaptação procedimental, tem que saber o que é procedimento, né? Procedimento Claro. Não, eu ia te perguntar isso, Guilherme, antes da gente avançar, eu ia te perguntar isso. Você escreveu recentemente alguma coisa, por que a escolha desse tema, da disponibilidade e adaptação procedimental? Porque normalmente o convidado ele acabou de publicar um livro, ou está estudando a matéria para uma tese ou um concurso, teve algo por trás, ou é um tema que você vem assim já acompanhando de perto há um tempo? Bom, Marcelo, na tese de doutorado eu trabalhei a competência adequada, né? Então, uma das premissas que eu coloquei, além de capacidade institucional, de revisão da ideia fixa do juiz natural, uma das premissas foi justamente a ideia de adaptação procedimental, de adaptação do instrumento, do processo em si. E acredito que isso serve como base para defender uma estrutura menos rígida das normas de competência, mas me deu vontade de estudar mais a própria questão procedimental em si, sair da competência. Então, por isso que eu acabei sugerindo esse tema.
né? Legal. No trabalho eu procurei fazer, repito, uma premissa para entender da competência adequada. E aqui, mais voltada ao procedimento, né? Legal. E, Agora, Guilherme, me diz uma coisa. A gente sabe, tem o livro da Paula, às vezes se escreve obras inteiras para diferenciar processo e procedimento, né? Eu queria te ouvir um pouquinho, assim, dá uma noção geral para a gente sobre o que é o procedimento. o aluno sempre esbarra nisso aí, né? Porque vai no fórum, processo físico, quero ver meu processo. Aí vê o processo, vê o procedimento, não entende o que é uma coisa ou outra, né? Bom, vamos lá. Processo é da trilogia estrutural do direito processual, jurisdição, ação e processo. Né? A jurisdição a gente pode colocar aí como resumindo, a função típica do judiciário de resolver conflitos, na ideia de jurisdição contenciosa. A ação é o meio de acionar a jurisdição e o processo é um instrumento, é um método, é o sistema, por exemplo, para a composição de litígios. Repito, numa visão de jurisdição contenciosa. Eu gosto sempre de falar nos alunos de graduação que a maior dificuldade é dar aula para o aluno do quarto período, do quinto, e não do nono, né? Você tem que ser muito didático. E eu gosto sempre de falar, o Estado juiz, para agir, ele tem que agir processualmente. Para decidir um conflito, nós tem que se adotar o método processual. Por quê? Porque é um método em que você tem a documentação dos atos processuais, e isso gera a possibilidade de publicidade e de respeito às garantias processuais, né? Como é que você vai ver se o devido processo legal, contraditório, fundamentação foi respeitado se não tiver necessariamente, né, um processo instaurado? Então, o processo é da base do sistema processual, é um método. Enfim, agora, o procedimento é um elemento exterior do processo. O procedimento é um elemento do processo, é a exteriorização do processo. E procedimento, que é o nosso tema aqui, é sinônimo de rito, é a sequência de atos processuais. Então, como é que o processo, que é o método que tem que haver, vai se vislumbrar na prática? Através do procedimento. Então, a gente parte daí, né? Quando eu costumo brincar com os alunos, quando você ajuiza uma ação, vai ter processo, mas vai ter procedimento também, né? Não é, aqui é processo, aqui é procedimento. Você até poderia fazer uma diferenciação entre processo e procedimento no raciocínio de que processo é no âmbito jurisdicional. E no âmbito administrativo seria um mero procedimento administrativo. Aí cabe a distinção. Agora, no plano jurisdicional, você tem processo e procedimento, né? Acho que é uma ideia geral aqui para colocar. Concordo. E até a ideia, né, de procedimento como um processo em contraditório, né? Aquela clássica noção de... Mas eu queria saber o seguinte, vamos lá. E aí, trazendo para o lado prático mesmo daqui da nossa advocacia. Eu tenho uma situação que eu posso utilizar, né, o procedimento do juizado especial civil, eu posso entrar com uma ação no juizado ou posso entrar com uma ação, procedimento comum na justiça para civil. Eu posso, às vezes, entrar com uma ação munitória ou posso entrar com uma ação de cobrança. Como é que é essa possibilidade de escolha dos procedimentos? Essa possibilidade circunstancial de escolha dos procedimentos. Como é que você enxerga isso? A gente tem que raciocinar, Marcelo, da seguinte maneira. Por que o legislador cria procedimentos especiais, né? Se a gente for parar para pensar, né? Porque existe o rito comum, procedimento comum, que é o mais genérico, aplicável para a generalidade das causas. Agora, o legislador cria o procedimento especial como uma fuga do rito padrão. Uma fuga do rito padrão no sentido de trazer regras especiais. Então, a ideia inicial, vamos partir daqui para chegar na visão atual, mas a visão sempre tradicional procedimento é norma de ordem pública, procedimento trabalha com respeito ao interesse público, o legislador cria ritos especiais, sequência de atos processuais em caráter especial, para atender melhor o direito material, né? A ideia até de processo como instrumento, a visão instrumentalista do processo, enfim, ou até para facilitar o acesso à justiça, né? Então, se criam procedimentos especiais também com essa ratio. E aí, o que acontece? Né? Dentro dessa linha, se o legislador criou um procedimento especial, ele deveria ser respeitado. É a linha inicial. Tanto que é o 318 caput do CPC, 318 diz que aplica-se o rito comum se não houver previsão de rito especial, seja no CPC, seja em legislação extravagante. Então, a regra, vamos botar assim,
Marcelo, é a tipicidade, ou, podemos dizer, a indisponibilidade dos procedimentos. É indisponível, como regra. Agora, como você perguntou, existem situações de exceção, que a gente vai ver se é realmente a exceção, né, mas que seria a disponibilidade procedimental. E aí você já colocou alguns exemplos. Eu acho que um exemplo na lei é dos juizados especiais civis estaduais, o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 9.099 de 95, você bem colocou, parágrafo 3º da 9.099 de 95, fala da opção pelo procedimento previsto nessa lei. Quer dizer, o advogado ele pode optar, ou leva a minha causa para os juizados, onde eu não vou pagar custas, se eu perder, em regra, não tem sucumbência, mas em juizados eu vou ter uma limitação de provas e de recursos, para dar 2 exemplos aí. Agora, se eu for para a justiça comum, minha opção vai se aplicar o rito comum, e aí eu vou ter uma amplitude de provas, uma amplitude de recursos, mas vou ter que pagar e vou ter o risco de sucumbência. Enfim, agora, muita gente confunde, poxa, mas a opção pelo juizado não é uma opção por uma regra de competência diferente? Eu acho importante falar isso. A opção pelos juizados, ao mesmo tempo, uma opção por uma regra de competência que é relativa, é disponível, porque você vai ter um sistema de competência dos juizados, um microsistema diferenciado, com um órgão recursal próprio, que é a turma recursal, mas, ao mesmo tempo, é um procedimento diferente. Em juizado não cabe intervenção de terceiros, não cabe prova pericial tradicional. Então, nós temos, de fato, essa opção procedimental também aqui. E qual seria o raciocínio? Por que o legislador permite essa opção? Porque esse procedimento não foi criado para atender uma especificidade do direito material. Não foi criado para atender uma regra específica de direito material, e sim para a facilitação do acesso à justiça. Então, seguindo a doutrina, por exemplo, do professor Alexandre Câmara, né, que fala, né, nesse ponto, a gente teria essa linha justificadora dessa opção. Agora, tem outros exemplos. Para quem está nos ouvindo aí, outros exemplos, como você até falou. Não só juizado, em que teria uma opção procedimental. Ação, agora vou dar outros exemplos. Ação monitória e uma ação de rito comum, né? Seria um exemplo. Ambas são ações de conhecimento, visando obter um título executivo, mas seguem procedimentos diversos. Você teria ações possessórias, de acordo com a doutrina, eu vou até citar julgado aqui, falam da possibilidade desse concurso entre procedimentos. Outro que eu acho muito interessante citar, Marcelo, é o mandado de segurança e uma ação de rito comum, ou uma ação ordinária, né, como se fala, porque é uma ação constitucional e que você não é obrigado a seguir. Então, você pode visar o controle estatal via mandado de segurança ou numa ação de rito comum. Então, é bem interessante a gente pensar, né, que existem exemplos de opção procedimental. Eu sempre lembro, Guilherme, nas aulas do Greco lá na FRJ, ele falando disso, do juizado, ele falando, o cara entra no juizado, aí há uma decisão reconhecendo a incompetência, o processo é extinto. Né? O processo não é encaminhado para a vara civil, como acontece num caso, né, de incompetência relativa normal, trivial. E aí ele fala, o autor escolhe o procedimento em detrimento do réu, e aí, quando tem extinção, o autor ainda tem que propor uma nova ação, quer dizer, algumas incongruências que, na visão dele, sistêmicas, né, que não fazem muito sentido. Mas a verdade é que é assim, né? Hoje você entra, escolhe o procedimento do juizado e por algum motivo é necessária uma perícia mais complexa, a ação é extinta e você tem que propor uma nova ação, né, na vara civil. Não há esse deslocamento, essa remessa. Né? Bom, uma outra questão, Guilherme, que eu acho que aí você pode desenvolver com tranquilidade, envolve os negócios jurídicos processuais, lá do artigo 190, que uma das grandes novidades, além das partes, né, disporem sobre deveres, poderes, ônus, faculdades, é ajustar o procedimento. E, eventualmente, nesses negócios, elas podem customizar e limitar ou ampliar as possibilidades. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, depois eu vou te contar uma experiência que eu tive também na vida prática. Eu vou falar sim. Deixa eu só aproveitar aqui, tem advogados nos assistindo, eu falei julgados, deixa eu só, para confirmar, quem quiser anotar, mandado de segurança e ação ordinária, tem um julgado do STJ famoso sobre isso,
quem quiser anotar, STJ-CC, que é conflito de competência, 99545 do Distrito Federal. Opção entre mandado de segurança e ação ordinária, você não pode entrar com os dois. Pode entrar com um só, senão seria uma litispendência, até porque a litispendência não exige identidade de procedimento, né? Então, se entra com duas ações, seriam idênticas. E o outro que fala também do STJ sobre essa opção procedimental, dá exemplo da monitória que a gente falou, recurso especial 993-535 do Paraná. 993-535 do Paraná. E antes de chegar na sua pergunta, Marcelo, esse exemplo, se você citou o Leonardo Greco, né? Foi meu professor também lá na UERJ, eu até escrevi um artigo com essa preocupação, seguindo essa doutrina do Greco. Por quê? Não me parece razoável, nos dias de hoje, essa ideia de extinção da ação em juizado. Porque quando era processo físico, você ainda tinha um argumento de que no juizado não tinha autuação, então, em tese, seria caso de extinção para não perder tempo, a ideia de celeridade. Agora, numa visão atual de processo eletrônico, de cooperação judiciária, eu defendo isso no livro Competência Adequada, tem alguma vertente sobre isso. Tem. A linha de raciocínio de permitir o declínio seria a melhor solução, né? Por que fazer com que o advogado tenha que entrar com uma nova ação? Não, declina, ganha-se tempo e ele faz uma emenda inicial, claro, de acordo com o procedimento adotado. Bom, só fazendo esse alerta aí para a gente ir em frente. Você falou de um ponto fundamental, que é a questão do negócio processual no âmbito de procedimento. O Didier, o Cabral e o Leonardo Cunha falam muito isso no livro Teoria do Geral, por uma nova teoria dos procedimentos especiais, da Juspod, um livro muito interessante, fininho, mas com muita profundidade. E a ideia que eles cogitam, que me parece correta, é que aquela visão de que o procedimento especial é criado pela lei, o legislador que sabe o que é bom para a parte, não está muito adequado aos dias de hoje, em que se permitem os negócios processuais. Os negócios processuais, aquela ideia do princípio do autorregramento da vontade, que o novo CPC amplia, né, na lógica do 190 do CPC. Então, a ideia aqui é que o 190 do CPC, essa ideia de negócios processuais, de autonomia privada, nos faz ter uma nova ótica, né, de exame do processo. Né, numa visão talvez mais privada, né, numa visão do interesse da própria parte. E aí vem a linha de raciocínio, que eu acredito que é o ponto. Seria possível as partes, por negócio processual, imagina você colocar uma cláusula no contrato, afastando um procedimento especial, né, ou até mesmo criando um procedimento especial diferenciado para aquela ação que vai ser ajuizada, que aí já eu acho que é um problema até maior. Porque uma coisa é afastar o rito especial e você adotar o rito comum. E para vocês verificarem que esse assunto está em voga, na última prova do Ministério Público, 35º concurso, no provão, eu sei que é uma questão de concurso público, mas caiu exatamente essa pergunta. O examinador Robson Renaud Godin, também, que é um excelente processualista, provavelmente veio dele essa questão, porque ele estava na banca, era o presidente da banca, e perguntou exatamente esse ponto. Se seria possível, por negócio processual, afastar um procedimento especial, uma questão prática, uma questão teórica importante. E o gabarito que foi divulgado, que me parece que é a melhor posição, depende. Se o procedimento especial foi criado para atender o direito material, em razão de uma especificidade do direito material, ele seria tido como obrigatório. E aí não caberia a escolha procedimental por negócio processual pelo rito comum. Exemplo, o gabarito não dá, mas me parece que os exemplos seriam ação de requerimento de falência, recuperação judicial, ação de desapropriação, que tem procedimento especial num decreto-lei, enfim. Inventário. Em tese, esses procedimentos você deveria seguir o rito especial. Por exemplo, o inventário tem a nomeação do inventariante, tem que juntar certidão de óbito, tem o procedimento bifásico do inventário depois da partilha, quer dizer, não daria para afastar. Agora, outros procedimentos, a gente entraria na ideia opcional. E aí, veja, seria possível, a gente falou, ação possessória, monitória, você poderia afastar em negócio processual o procedimento para adotar o rito comum. Então, é uma questão interessante, né, justamente, né, do negócio processual, da autonomia privada, afastar um procedimento especial. Então, a gente sai daquela roupagem
de uma visão estatal, né, de procedimento ser necessariamente uma norma de ordem pública, né? Você concorda com essa solução, Marcelo? Não, eu concordo. Acho até que essa questão do gabarito, né, dialoga muito com, né, a natureza do direito, né, material envolvido a criação, por exemplo. Você pensar em uma hipótese de ter uma recuperação judicial sem ser pelo procedimento minimamente previsto, ainda que possa ter algumas etapas diferentes, o que não é comum, mas suprimir o regramento, né, o procedimento da recuperação judicial, as partes combinarem, olha, se eu um dia entrar com o pedido de recuperação judicial, vai seguir o rito dando um exemplo grotesco aqui, do mandado de segurança. Não faz sentido nenhum. Você tem que seguir realmente agora. E parece que em muitas outras hipóteses é perfeitamente possível. E aí eu vou te dar alguns exemplos de coisas que eu vivi, e também para a tese, né, que eu defendi recentemente, é a possibilidade de você colocar em negócios jurídicos processuais, mas de natureza, negócios de natureza premial, envolvendo procedimento. Como? Era um contrato, né, duas partes assinaram o contrato e botaram uma cláusula seguinte: se aquele que tinha que pagar o valor lá desse um bem em garantia, assim, para manter o contrato, uma garantia do contrato, em caso de inadimplência, ficava já definido que o credor, né, o prejudicado, não poderia entrar com ação de execução por título extrajudicial e só com uma ação de cobrança. Então, estimulou-se uma conduta não obrigatória, o oferecimento de uma garantia, em troca de um prêmio, qual seja, ter um rito menos agressivo, menos célere, que seria a execução por título extrajudicial. Né? Também já fiz contratos aqui no dia a dia em que as partes combinaram que antes de judicializar, obrigatoriamente tinha que ter uma produção antecipada de prova. Então, olha elas, criando aí um procedimento diferenciado, né, antes da propositura da ação. E aí, nessa produção antecipada de prova, depois, enfim, for uma perícia, por exemplo, com laudo, dependendo do que for avaliado pelo perito, se faz um acordo ou não. Mas essa customização que as partes podem fazer em relação ao procedimento, eu acho perfeitamente possível e recomendável. Exatamente. O advogado agora ele tem que ter a advocacia tem que pensar nisso, né? Nessa questão da própria consultoria na parte contratual, né? Deixar isso talvez bem claro, né, para os clientes, enfim, porque isso pode levar, né, a ter um êxito lá na frente ou uma diminuição de tempo absurda. Né? Isso que você falou, eu achei fantástico esse exemplo, né, de obter mais garantias, mas ao mesmo tempo um método processual diferenciado. E entra bem nessa questão de disponibilidade, acho que é importante para quem está nos ouvindo, até entre execução e ação de conhecimento, né? Mesmo, né? Seria possível uma disponibilidade dessa maneira. O artigo 785 do CPC fala que quem tem título executivo tem interesse de agir e entrar com uma ação de conhecimento. Enfim, então, por que não permitir essa possibilidade da execução, levando ainda em conta um princípio da execução, que é a disponibilidade, né, da execução, enfim, ou realização da execução do interesse do credor. Isso permite, franqueia. Exatamente. Eu acho que essas normas, a execução é um campo muito fértil, né, para negócios processuais de um modo geral, mas esse exemplo que eu te dei, que o cara era opcional, ele podia dar uma garantia. Podia dar, não era obrigado. Mas se ele desse, ele tinha esse benefício de que ele não ia sofrer uma execução. E aí ele sabia que ele ia responder uma ação de cobrança, que é algo que a gente sabe que é mais lento, não tem uma penhora se não pagar em 3 dias. Então, é algo exatamente na linha do que você está falando, dos negócios jurídicos processuais para ajustar procedimentos. Né? Bom, Guilherme, uma outra questão é o seguinte. Antes disso, e aí eu queria fazer também dividir uma coisa assim do dia a dia. Às vezes, cara, eu fico muito assim, pensando, dentro da linha daquele livro que você comentou do Fred, do Cabral e do Cunha, onde se defende que há uma flexibilidade, né? A ideia de você importar algumas técnicas do procedimento especial para o procedimento comum e a mão e contramão também, do procedimento comum para o procedimento especial. Isso também, eu acredito, e aí se você puder falar um pouquinho desses 2 artigos que eles citam, que é o 327, parágrafo 2º, lá do 1049,
para o pessoal que está perguntando, eu estou vendo aqui, o que seria esse trânsito, esse livre trânsito das técnicas? Como é que ele pode ajudar a moldar o procedimento? Eu acho que enquadrou bem, Marcelo, essa questão do encadeamento aí dos temas, né? Porque a gente está falando aqui de procedimento, de uma visão de disponibilidade. Quem está aí nos ouvindo, né, enfim, está enfrentando conjuntamente aqui, né, compreendendo essa noção de que o procedimento, uma norma de ordem pública, enfim, que o legislador ditava, hoje em dia já se tem uma lógica mais flexível, se a gente for parar para pensar. Agora, além disso, dessa disponibilidade em si, em algumas situações, acho que é preciso compreender o que é a adaptação procedimental. Adaptação procedimental ou flexibilização procedimental é uma tônica adotada pelo CPC 2015 que permite, né, por exemplo, que o juiz possa adaptar o procedimento de acordo com as circunstâncias vivenciadas. Eu estou falando de forma genérica para chegar no procedimento. Então, seria possível, exemplos clássicos de adaptação procedimental estão lá no 139, inciso 6 do CPC. Adaptação procedimental seria possível o juiz dilatar prazos, ampliar prazos, quer dizer, de acordo com as circunstâncias da causa. Claro que ele não pode fazer isso depois de esgotado o prazo, né? É o que o 139, parágrafo único, dita. Mas seria possível o juiz ampliar prazos, dilatar nos sugere aumentar, né? Porque diminuir precisaria do acordo entre as partes, de acordo com o artigo 222, parágrafo único do CPC. Além disso, o juiz poderia flexibilizar a ordem de produção de prova. Então, ele poderia inverter a ordem de produção, né? Também está no 139, inciso 6. Isso acontece muito nas ações previdenciárias lá no federal. O juiz determina a perícia antes da resposta do ente. Você vê que é um bom exemplo, né? Para verificar ali a necessidade oitiva do ente, enfim, né? E eu gosto de citar também o 361 do CPC. Um exemplo prático do processo, né? O 361 fala da ordem de produção de prova na IJ, que é para colheita de prova oral, na Justiça Comum. E aí fala oitiva do perito, do assistente técnico, do autor e do réu, depoimento pessoal, e depois da prova testemunhal. Quer dizer, seria possível o juiz, em alguma situação, inverter essa ordem, né? Talvez até ouvir a parte antes para vislumbrar a importância da prova pericial e deixar a prova pericial para depois. Talvez, né? É a ideia ampla aí de adaptar o procedimento ao caso concreto. Então, veja que essa é a linha aqui fundamental. E aí, para quem está nos acompanhando, aí uma visão mais acadêmica, uma tese de doutorado muito interessante é do Fernando Gajardoni, que fala sobre flexibilidade procedimental, e aí ele aborda como requisitos para tanto, na tese dele, que foi pela USP, ele é juiz do Estado, se não me engano, em São Paulo, tem que atender o contraditório prévio para essa flexibilidade, tem que ter motivação adequada. Ele fala também da finalidade, né? Ou proteção ao direito material, ou hipossuficiente, enfim. Aí ele coloca alguns requisitos. Fica aí só como uma indicação doutrinária do assunto. Agora, voltando aqui, aí chegando na adaptação procedimental relacionada propriamente ao próprio procedimento em si, a sequência de atos processuais, eu não estou falando de um ato isolado, estou falando do próprio procedimento em si, enfim. Mas a gente pode abordar também tópicos em específico. Eu quero que todo mundo tenha a visão macro e micro aqui. Mas o que os autores defendem? Tanto o Fred G. Júnior, o Antônio Passo Cabral e o Leonardo Cunha. Eles falam, eu acho muito interessante, em passarelas procedimentais, né? A expressão no livro dele, passarelas procedimentais, passagem de conversão de um rito em outro. Eles trabalham essa ideia e acho também uma frase que você falou, o livre trânsito entre técnicas processuais. Então, passarelas procedimentais, livre trânsito entre técnicas processuais é importante a gente colocar. Por quê? Aí você citou o 327 e o 1049 do CPC. O 327 é um artigo que está num tópico no Código de Processo Civil sobre pedido, né? Fala sobre cumulação de pedidos, e aí teria esse seguinte raciocínio. Eu posso cumular pedidos que tenham ritos diferentes? Vamos lá. O 327 diz que sim,
se for adequado, né? Regra, um dos requisitos para acumulação de pedidos, você numa ação só fazer mais de um pedido, é que os pedidos tenham um procedimento adequado. Então, em princípio, eu não poderia acumular o inventário, pleito, né, enfim, de que o patrimônio do falecido vá para o decurso, com um outro pleito que vai demandar dilação probatória, porque isso não se adequa ao rito do inventário. Questões de alta indagação, questões que demandam dilação probatória estão fora. Então, não poderia acumular o inventário com uma ação de cobrança na mesma ação. Aí, o que acontece? Né? A gente teria a linha de raciocínio de que, a despeito dessa possibilidade de adequação procedimental, de acumular pedidos de procedimentos distintos no mesmo processo, o 327, parágrafo 2º, diz que será possível acumular um pedido de rito especial com um pedido de rito comum, se adotado o rito comum. Isso já tinha no CPC de 73, tem no CPC atual, repito, 327, parágrafo 2º, primeira parte, e destaca o seguinte: por que adotar o rito comum? Porque o rito comum é mais amplo, amplitude de produção de prova, não haveria prejuízo defensivo ao demandado. Então, seria essa lógica para se permitir essa adaptação, essa adoção do rito comum, mesmo acumulando um pedido de rito comum com um pedido de rito especial. Eu estou dando exemplo aqui, imagina você fazer um pedido de cobrança ou de rescisão contratual, que é um pedido de rito comum, junto com um pedido de consignação em pagamento. Né? Seria possível, em tese, adotaria-se o rito comum. Bom, até aí isso era possível. Agora o novo CPC vai além, que é o exemplo aí das passarelas procedimentais, enfim, ou, volto a dizer, né, como a gente falou, do livre trânsito entre técnicas procedimentais. Seria possível acumular um pedido de rito especial com um de rito comum, aplicando-se o rito comum, como a gente acabou de falar, mas sem perder em vista ou sem perder a aplicabilidade de uma regra do procedimento especial. Então, você seguiria o rito comum, mas aplicaria uma regra do procedimento especial. É uma saída que o Código de Processo Civil coloca no 327, parágrafo 2º, parte final. É a inovação do CPC 2015 dentro do que a gente está falando. Então, veja, nesse meu exemplo, você poderia acumular a rescisão do contrato com pedido de consignação e pagamento, né, e, ao mesmo tempo, ter direito àquela regra, salvo engano, lá do 539 seguinte do CPC, que permite ao credor levantar a quantia em controvérsia. Né? Que está lá no rito especial, mas você poderia Esse aplicar. exemplo que você deu foi ótimo, Guilherme, ótimo, porque a gente às vezes faz isso sem perceber na prática, né? Que a gente está fazendo uma importação de uma técnica, de um procedimento especial. Essas ações de GPM agora discutindo o índice, né? A gente entrou recentemente com várias, e aí o cliente não queria ficar inadimplente, até ter uma tutela autorizando ele pagar a menor. Então a gente entra com uma ação de procedimento comum de revisão de contrato, com pedido de tutela, mas já consignando aquele mês que iria vencer antes, né, da eventual apreciação da tutela. Veja, a gente entrou com uma ação procedimento comum, mas importando uma técnica de consignação lá das ações consignatórias. Exatamente. E aí vale tudo que está para lá. Por exemplo, tem o dever colaborativo, né, daquele que deposita, trazer o cálculo devido, enfim. Tudo isso você pode aplicar lá da ação de consignação e pagamento sem perder o rito especial. Ou melhor, vai aplicar o rito comum em regra, mas sem perder essas técnicas processuais. Então, uma ideia moderna de nítida flexibilidade, né? Eu acho que é um assunto de grande importância. E você citou ainda o 1049 do CPC, né? No mesmo rumo, né? O 1049, estou até abrindo ele aqui, mas ele dita, né, que sempre que a lei remeter a procedimento previsto na lei processual sem especificá-lo, será observado o procedimento comum. Mesma coisa se for a lei remeter a procedimento sumário. Quer dizer, porque você tem leis antigas, né, leis especiais, que prevêem que numa omissão, enfim, ou em alguma situação, você vai aplicar o rito comum. Ainda que a lei diga ainda a aplicação do rito ordinário. Quer dizer, então isso continua aí. Na própria lei de locações tem lá, dizendo que vai seguir, eu acho que não sei se é na revisional ou diz que vai seguir o procedimento sumário. Acho que é revisional. E aí você segue o rito comum. E eu acho muito interessante também, Marcelo, falar que
muita gente confunde a expressão ordinarização do processo, como se fosse um bicho de 7 cabeças, né? Por quê? A ordinarização do procedimento especial, já que a gente está falando desse intercâmbio aí, a gente tem que raciocinar que o legislador, quando criou o rito especial, ele trouxe poucos artigos e só trouxe o que é especial, o que é específico. Tudo que for omisso, você vai aplicar o rito comum, né? É o 318, parágrafo único do CPC, que no passado era o rito comum ordinário, agora se fala em rito comum. Mas ordinário no dicionário é comum, né? Então, veja, se você está no rito especial, se tiver defesa do réu, você, via de regra, vai ter ordinarização do processo. Por quê? Porque vai ter o litígio em si, as teses contrapostas, vai ser necessária a produção de prova, e a produção de prova, por exemplo, colheita de prova oral, você vai aplicar as regras procedimentais do que está lá no rito comum sobre produção de prova, né? Testemunhal, depoimento pessoal e tudo mais. Então, isso é ordinarização, né? Não muda a classificação do processo, do procedimento, ele simplesmente adota subsidiariamente as normas do rito comum. Agora, Guilherme, uma dúvida, aqui mesmo é uma curiosidade mesmo, tá? Queria saber a sua opinião. Me ocorreu aqui agora essa questão. Outro dia eu estava num evento e aí a discussão era exatamente que no passado a tendência era a criação de novos procedimentos especiais. Cada hora surgia um procedimento especial novo. Com essa abertura, com essa plasticidade do processo, com essa flexibilidade do processo, você acha que a tendência é que diminua o número de procedimentos especiais, ou seja, só sobrem aqueles que efetivamente tenham uma singularidade assim, única que o justifique ou não? Eu penso que sim, Marcelo. Excelente pergunta, excelente reflexão. Eu penso que sim. Eu acredito que dentro dessa visão de aumento do poderio, da importância da manifestação das partes, não faz muito sentido a previsão de procedimentos especiais de grande monta, vamos dizer assim. Grande monta não foi a boa expressão. Em muitas situações, né? Basta reservar aquilo que é especial. E a gente já vê esse modelo, Marcelo, no próprio CPC 2015, por exemplo. A ação de enunciação de obra nova não tem mais rito especial, tinha no CPC de 73. Mas perdeu total importância? Eu costumo brincar com os alunos, eu não posso mais entrar com essa ação? Não, você pode entrar, até porque o nome da ação não é requisito. E existe regra especial pontual, por exemplo, o artigo 47 do CPC, né, que é a competência, se é sobre bem imóvel, né, da situação do imóvel, artigo 47 do CPC, não cabe foro de eleição para afastar. Outro exemplo, ação de uso capião. Não tem mais rito especial, mas se você for no CPC, você tem norma sobre citação dos confinantes, né, aquela ideia do litisconsórcio necessário passivo, né, tem um dispositivo lá no 246, parágrafo terceiro, talvez. Tem necessidade de citação de publicação de editais na ação de uso capião. Se não me engano, é o 259, inciso 3, posso estar errado, tá? Está aqui de cabeça. Mas quer dizer, o legislador excluiu o rito especial, em tese você aplica o rito comum, mas com regrinhas específicas, pontuais, de aplicabilidade, né? Então, acho que Cara, muito interessante. É exatamente o 259, parágrafo 1º. Mas muito interessante você falar isso, que acho que a primeira participação minha naquele pinga-fogo do processo, eu fiz uma pergunta para o nosso amigo Câmara, para o Alexandre, falei, Alexandre, o CPC continua falando enunciação de obra nova, lá no 47, nas regrinhas de competência, mas não tem mais o procedimento especial. Onde foi parar? E aí assim, fiz essa provocação para ele, né? E ele, obviamente, explicou isso, de que foi absorvido, né? A noção de enunciação foi absorvida, ou seja, você pode propor uma ação de procedimento comum, querendo embargar uma obra, mas observando algumas disposições que remanescem no CPC referente ao Instituto. Então, é um pouco disso, né, que a gente está falando. Mas, cara, esse tema é fascinante. Agora, como é que fica, Guilherme, assim, essa questão de conversão? Existe uma fungibilidade. O autor entrou com um procedimento errado. Dá para adaptar, não dá para adaptar? Extinção? Tem diferença? Juizado ou vara civil? Como é que é isso? Se puder dar um panorama para a gente? Eu acho que esse é um ponto bem prático mesmo. A advocacia aí fica bem de olho nesse ponto, né?
Porque se você entra com a ação e erra o procedimento, e aí? É possível a adaptação? É possível o juiz mandar emendar a inicial para corrigir? Ou a gente, né, vai verificar uma impossibilidade de correção? Bom, acho que é importante mencionar o seguinte, de largada aqui. O CPC de 73, quando ele listava as hipóteses de indeferimento da petição inicial, você tinha o erro na escolha do procedimento. Era o 295 do CPC de 73. Não foi reproduzido. Embora esse dispositivo do CPC 73 até permitisse a conversão, mas era uma hipótese de indeferimento. Já o CPC 2015 não quis nem reproduzir, querendo assumir uma lógica justamente da possibilidade de conversão. O professor Fred G. Júnior, mais uma vez citando ele aqui, no manual dele, eu acho muito interessante que ele tem uma frase que é: sinceramente, não vejo hipótese em que não seja possível a conversão procedimental no momento inicial do processo. No momento inicial do processo. Então, me parece que essa linha aqui que a gente tem que raciocinar, se você tem um equívoco no início, distribuiu a petição inicial e o juiz verificou um equívoco procedimental, ele deveria mandar regularizar justamente para adaptar uma emenda inicial, justamente para correção do procedimento, visando a noção de instrumentalidade, a noção, né, de primazia da solução de mérito e tudo mais. Tá? Então, o momento inicial me parece plenamente possível. E com alguns argumentos, né? Colocaria a todos aqui, a gente pode citar o nosso sistema de nulidades. Nosso sistema de nulidades é pautado no máximo aproveitamento dos atos processuais, é o princípio reitor, né? Máximo aproveitamento dos atos processuais. Poderia citar o 283 do Código de Processo Civil, né? Que erros de forma, né, podem ser aproveitados, aquela ideia, né, de não decretar nulidade, se é possível prejuízo também. Enfim, a gente pode trabalhar essa ideia de aproveitamento dos atos processuais. Queria mencionar que tem um conjunto de normas no Código de Processo Civil que franqueiam esse raciocínio, e me parece aí que um dos principais é o 700 parágrafo 5º do CPC, lá na ação monitória, porque o juiz percebe que o autor entrou com a ação monitória e não trouxe a prova escrita sem eficácia de título executivo, que é requisito para demonstrar a evidência do direito lá na monitória. E o que o juiz faz? Ele não indefere de pronto. Ele abre oportunidade para o autor corrigir o procedimento para o procedimento comum, né? Então, eu acredito que a gente pode raciocinar esse 700 parágrafo 5º com uma norma até mais ampla, não só para a ação monitória, junto com o contexto do novo CPC não reproduzir mais a questão do indeferimento da petição inicial pelo erro procedimental. Agora Marcelo, fale. Não, senão eu vou esquecer esse ponto. Eu acho isso corretíssimo. Agora, a prática a gente vê coisas assim absurdas. Outro dia eu estava do outro lado, obviamente fiquei quieto, né? Mas eram os embargos da execução, né? E a regra lá do 914, parágrafo 1º, diz que tem que ser distribuído por dependência. O que o réu fez? Ele distribuiu autonomamente. O juiz não conheceu dos embargos, nem mandou autuar por dependência, nada. Não conheceu dos embargos e aí o advogado ficou desesperado e acabou fazendo um acordo. Havia uma execução e ele entrou com embargos como uma ação autônoma, né? Isso. E aí o juiz falou, não conheço porque tem que ser por dependência. Quer dizer, pelo amor de Deus, eu acho que nos dias de hoje, não sei, eu acho que dentro da ideia de primazia de mérito, dentro da ideia de própria cooperação, aproveitamento dos atos, o cara entrou com os embargos só, em vez de distribuir por dependência, ele distribuiu autônomo. Às vezes foi até o estagiário, esqueceu lá de fazer a referência. E o executado, ele não se impede de entrar com uma ação para declarar a inexistência de dívida ou questionar o título. Claro que, se já existe a execução, o correto é entrar com embargo de execução, mas mesmo, olha só, que ele tenha perdido o prazo de embargos, a gente não poderia dizer que ele não pode entrar com uma outra ação, né? Para discutir o título. Claro, entraria a discussão de preclusões dinâmicas aí, mas é complicado, né? Ele poderia ter salvado, dizer, se ele tivesse perdido o prazo, ainda que o juiz considerasse que isso foi uma perda de prazo, porque não distribuiu por dependência, então ele emendasse
os embargos de execução distribuídos autonomamente por uma ação declaratória de inexistência do débito, alguma coisa do tipo. E o juiz poderia aplicar o 55 do CPC e eventualmente reunir pela conexão, né? Seria uma saída. Você vê, né, como é que o baralho tem tantas cartas, se você souber jogar ele bem, você faz canastra. Exatamente, exatamente. Agora, o que eu ia concluir aqui, eu sei que a gente está caminhando aí o horário, uma questão da adaptação procedimental seria o autor entra com uma ação, vamos lá, aí adota-se um procedimento e o réu, vamos imaginar, apresenta contestação e aponta um erro de procedimento. Aí já começa a complicar um pouco. Por quê? Porque se essa adaptação procedimental exigir a alteração do pedido da causa de pedir, a gente teria um bloqueio lá do 329 do CPC. Então, aí seria um pouco mais complicado. Por isso que eu acredito que o Didier deixa bem claro que ele não vê nenhum obstáculo na alteração procedimental no início da causa, né? Depois que o réu contestou, aí a gente teria essa complicação, me parece. Mas não vejo que seria absolutamente negado a adaptação procedimental em momento posterior, não. A ideia de eficiência, de adaptação procedimental deve ser colocada. Tá? Quer responder, Guilherme, essa pergunta aqui, Macedo? Se for uma ação de cobrança e o juiz intimar o réu como se fosse uma execução, aquela intimar para pagar em 3 dias. O cara entrou com ação de cobrança, na verdade teria que sair talvez até uma ordem, um despacho marcando uma audiência, né, de mediação ou uma citação em 15 dias, mas ele vai e erradamente intima o cara para pagar em 3 dias. Eu acredito aí que é uma questão prática, um erro do cartório, do juiz nesse sentido, né? Na verdade, aqui, como é uma ação de cobrança, o réu poderia se manifestar aduzindo esse equívoco na intimação. Eu acredito que nessa situação, se eu tivesse nessa situação, talvez para evitar qualquer discussão, risco de preclusão, eu já entraria com a contestação como um todo. Mas, de toda maneira, como o prazo aqui seria de 3 dias para pagar, poderia entrar com uma petição pedindo que o juiz chame o feito à ordem, né? Porque aqui é uma ação de cobrança e não de execução. Quer dizer, o direito ainda está buscando ser acertado, então como é que já vai mandar pagar, né? Enfim, sob pena de penhora, está equivocado. Claro, e aí, nesse sentido, se reservando o direito de contestar, caso o juiz designe ou não a audiência, pelo menos fazer uma ressalva nesse sentido, para evitar qualquer preclusão no sentido de eventualidade da contestação, essas coisas aí que se cogitam. E sempre tem também aquela tentativa em gabinete, né, de tornar sem efeito o despacho, falar, excelência, tem um problema aqui, você usou, enfim, o procedimento da execução aqui é cobrança, revoga aí esse despacho para não ter nem que ingressar formalmente nos autos. Mas, claro, se não surtir efeito, aí a melhor forma é se peticionar ressalvando, né, o direito. Agora, Guilherme, faltam aí 5 minutos, cara. Eu queria que você fizesse um balanço aqui de tudo que a gente falou para dar um fecho para o pessoal que está nos ouvindo e que depois vai assistir lá no IGTV, sobre o nosso tema, né? Adaptação, flexibilidade e adaptação procedimental. Quais são os principais pilares, alguns exemplos interessantes e bizus para a advocacia de um modo geral? Eu acredito que é um tema que a advocacia tem que, de fato, estar por dentro, né? Essa questão da existência de procedimentos especiais ainda, até para sua adoção, né? O cliente, quando vai no escritório, é importante que o advogado já traga um panorama sobre a regra de competência, sobre o procedimento, ou seja, as regras do jogo, como será o respectivo procedimento a ser adotado, e, claro, saiba, como a gente falou aqui, as cartas na mesa, né? As possibilidades, né, de eventual negócio processual para buscar afastar alguma regra procedimental ou, enfim, algo que possa ser proveitoso lá na frente. É importante que se saiba, aí fazendo um resumo, né, que a gente sai daquela ideia central estatal do legislador saber o que é melhor para as partes, a gente chega num momento, né, de valorização da autonomia privada, do autorregramento da vontade, sobretudo pelo 190 do CPC, permitindo negócios processuais nessa temática. Então, a gente até discutiu aqui
nos parece aí que se caminha para evitar a criação de múltiplos procedimentos especiais, só ter como procedimento especial aquilo que o interesse público realmente desejar. Nós vimos, dentro dessa linha também, é importante que se saiba que o juiz, aí para o juiz ou juíza, uma ampla possibilidade de atuar como gestor do caso concreto, né? Flexibilizando procedimentos, adaptando. E aí, o advogado tem que estar sempre ciente dessa noção, né, de que o juiz inverte uma produção de prova. Veja, o juiz pode fazer isso. Agora você vai falar, e aí eu como advogado, se me prejudicar? Você pode aduzir nulidade, mas não esqueça, para decretação da nulidade tem que ter prejuízo. É o 283, 282, parágrafo 1º do CPC. Então, essa flexibilidade procedimental, o advogado tem que verificar se isso é favorável ao seu cliente, até para requerer eventualmente, ou para aduzir uma nulidade, mas sabendo que ele vai ter que provar o prejuízo. E, para concluir aqui, Marcelo, o tempo está estourando, mas um último tópico que é rapidinho, claro, que entra dentro do que a gente falou, que é muito prático, é a questão se o juiz manda emendar a inicial para converter procedimento. E aí, o que você faz? Você entrou com a ação monitória, você acha que tem a prova escrita, mas o juiz fala, não, emenda inicial, artigo 700, parágrafo 5º. Ou outra situação, que você entrou com um rito especial, o juiz entende que é outro, e que você se equivocou. E aí, o que fazer? Claro que você poderia até entrar com embargos de declaração para o juiz esclarecer o ponto, enfim, ou para buscar ali, né, um questionamento, mas eu queria trazer a informação que seria cabível, em tese, agravo de instrumento. Aí as pessoas poderiam colocar, mas Guilherme, o rol do novo CPC, o 1015, tem aquela discussão se o rol é taxativo ou não. Mas veja, quando o juiz determina a conversão procedimental, ele está mudando toda a cadeia do que vai ser desenvolvido. Então não dá para você deixar para discutir isso no futuro. Pelo 1009, parágrafo 1º do CPC, discutir só lá na apelação. Seria uma hipótese possível, portanto, de prejuízo imediato que geraria a possibilidade de agravo de instrumento. Eu tenho um julgado de maio de 2018, já na vigência do novo código, que o STJ adotou essa possibilidade de agravo de instrumento contra conversão procedimental. Quem quiser anotar, STJ, recurso especial 1656771 de Goiás. 1656771 de Goiás. Que acho que é um caminho para o advogado saber que, o juiz mandou eu corrigir o procedimento, mas, poxa, eu não queria, está errado, eu quero manter aquele procedimento. Em tese, caberia agravo de instrumento. Então, acho que fica aí. Muito interessante. Essa questão última do recurso cabível, agravo, é sempre uma bola dividida, né? Você sempre fica na... Será que cabe o agravo? Então, quanto mais a jurisprudência puder dar as balizas, puder dar as pistas, mais tranquilidade o advogado vai ter na hora de definir, né? Decidir o que fazer também. Mas, Guilherme, cara, obrigado pela tua aula aí. Foi realmente... Aprendi muito contigo hoje também. Foi muito bom a gente trocar essa ideia. De novo, recomendar ao pessoal o seu livro, Competência no Processo Civil. Realmente, quem ainda não adquiriu, adquira, porque é uma obra fantástica. E eu vou salvar a live, vou deixar no IGTV da ESA, depois que o pessoal quiser assistir. E já queria te convidar, a gente está fazendo o segundo volume do nosso livro das quartas processuais, e queria te convidar já para enviar um artigo sobre essa temática, ou pode tirar uma costela aqui do seu livro mesmo e mandar, não precisa ser algo absolutamente inédito, para a segunda edição. Depois eu te formalizo por e-mail, mas já para você ficar pensando nisso. Vai ser um prazer ter você, tá bom? E aí te deixo para concluir e encerrar a live formalmente aí. Bom, Marcelo, eu mais uma vez agradeço, já demonstro aí minha aceitação, vou produzir esse artigo aí para participar dessa obra. Queria mais uma vez reafirmar a nossa amizade, vamos ver se a gente marca alguma coisa pessoalmente aí, acho que a vida é essa, estamos juntos e, enfim, espero que tenha sido útil a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar lá no Instagram também, Guilherme Carrasco, fica aí também divulgado. Mais uma vez, muito obrigado aí por esse momento aqui, também aprendi bastante. Valeu, Guilherme, se cuida. Tchau, gente. Tá. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Um abraço.